Boa noite, Farol. Mais um domingo aqui nesse novo formato com meu amigo Maica. Boa noite, meu amigo. Boa noite. E hoje é um domingo especial. Hoje é domingo de Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mamães do Farol, em especial para minha mãe lá no Paraná, que estou morrendo de saudade. Feliz Dia das Mães. Um abraço bem forte, com álcool, como eu tenho dito. Agora a gente não pode abraçar muito, manter o distanciamento. E falando de mãe, falando de... A minha mãe não vai entender se eu Não vai? dar um... Então fala em inglês para ela Tá bom. aí. Happy Mother's Day, Mom. Olha aí. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre tempo e que tem a ver com essa questão da distância. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de saudade. E às vezes não só saudade, mas também frustração. Porque as lembranças têm esse efeito, né? Já faz 3 anos que eu estou longe da minha mãe. Acho que você faz um pouquinho mais, né, Maica? Um pouquinho, sim. Só um pouquinho. Você acostumou já? Skype ajuda, né? O WhatsApp ajuda. Ajuda. Mas Ameniza, né? minimiza, sim. Eu lembro quando eu estava vindo para Olinda, no aeroporto, eu e minha esposa, eu escrevi um texto sobre saudade. Fazia tão poucas horas que eu tinha saído de casa e eu já estava com saudade. Saudade daquele tempo em família, saudade dos cafés da tarde em família, saudade dos almoços de domingo. Ainda sinto, né? Isso é uma coisa boa, né? É uma coisa boa, é uma saudade muito boa, né? Uma saudade muito boa. A minha esposa grávida, agora, primeiro dia das mães, já está pedindo presente. Merece. Com certeza. Merece. Mas uma das coisas que a gente fala em casa, às vezes, é a saudade de comida da mãe, de mãe. Saudade de comer aquela comida, de sentir aquele cheiro, aquela espera. E o tempo, falar de saudade é falar de tempo, de um tempo que passa, um tempo que não volta. Quando a gente falar de tempo, o tempo que a gente tinha aqui no Farol, de estar todo mundo aqui reunido, de estar tomando um café, de incentivar o pessoal, de falar um com os outros, conhecer novas pessoas. Eu acho que a gente está com saudade disso, né? Mas essa vai voltar. Vai voltar. Esse tempo vai voltar, sim. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas existe um tempo que não volta, né? Não volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre isso, porque a gente está em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. E temos mais tempo para pensar sobre tempo. Exatamente. Boa percepção. Tempo para falar sobre o tempo. E como eu já havia falado a semana passada, essa série é sobre uma família que está por vir, um novo tempo que está por surgir. A gente falava sobre a pós-modernidade e agora a gente fala um pouquinho menos sobre pós-modernidade e passa a falar um pouquinho mais sobre a pós-pandemia. Que mundo é esse? E o Farol, então, tem se proposto a falar sobre família. Como é que é essa família pós-Covid? Porque tudo gira em torno disso. Como será? Como será? Acho que é tempo da gente perguntar como será o tempo? Como é que tem sido o tempo? E eu converso com alguns filósofos, a gente dialoga com alguns filósofos que têm falado sobre isso. E um dos que eu gostaria de mencionar é um filósofo brasileiro, né? Mais uma vez um brasileiro, né, falando sobre tempo, e dessa vez o Pondé, Luiz Felipe Pondé, e ele foi questionado sobre a perspectiva de que o tempo é uma ilusão. Será que o tempo é mesmo uma ilusão? Será? Como assim? Mas é bastante difícil imaginar que alguém imagine que o tempo é ilusão, quando somos tão submissos, escravo desse tempo que é contado em minutos, Despertadores, o despertador, a agenda. horário de pique, horário de trabalho. Exato. E isso vale para algumas coisas bastante específicas, né, inclusive.
A gente fala que um tempo desorganizado é um tempo não planejado, é uma pessoa sem agenda, uma pessoa desorganizada. Mas o tempo é mais do que isso, mais do que isso, né? Eu uso agenda para tudo, e uma das coisas que eu e minha esposa conversamos nesse novo ano é que parece que a minha agenda, ela girava em torno das coisas que eu fazia fora de casa, né, das questões externas, das questões envolvidas na igreja, o meu trabalho. Mas isso está comum, né? É comum. Aí eu pensei assim, né, junto com ela, embora a nossa rotina de casa, a gente está todo momento cruzando, conversando um com o outro, é importante a gente ter o nosso tempo também, um tempo que seja intencional. E eu acredito que pelas conversas pastorais que temos, essa é uma realidade bastante comum. As pessoas têm o tempo, têm a agenda para tudo, mas não tem tempo para a família, não tem um tempo para o casal, não tem tempo para os filhos. Em geral é verdade, mas agora mudou bastante, né? Agora a família se tornou praticamente a única agenda, né? Então, mas pode ser que não, porque pode ser que nós estamos obrigados a viver, a se relacionar com a família e ainda assim não ser intencional, né? Porque tem muita gente que está trabalhando em casa, né? Trabalhando em casa. E trabalhar em casa também pode ser uma fuga para não sair do quarto, do escritório e se relacionar com os outros problemas da família. Mas vamos falar sobre esse tempo, sobre essa ilusão. E eu gostei bastante do que ele disse sobre a percepção que nós temos do tempo, e ele fala de uma percepção psicológica, de quando você está fazendo uma coisa que gosta, o tempo ele tende a passar rápido. Você tem essa ideia também? Com certeza. Eu acredito que a maioria de nós, você que está em casa assistindo, tem a mesma impressão. Porque quando a gente está fazendo algo tão bom e o tempo acaba, né, é tipo aquele filme que a gente está assistindo e a gente quer que ele dure um pouco mais. É um pouquinho mais longo, ainda mais quando é no cinema, né? Vale mais a pena. Mas tem outros momentos quando não voa, não. E existem outros que o tempo não voa, ele demora demais. E o que o Pondé fala sobre isso é que talvez essa ideia, ela parece apropriada porque aquilo que é prazeroso, a gente está vivendo de maneira mais intensa, está empregando mais esforço, está sentindo alegria, isso está gerando outras sensações na gente. E quando eu não estou tanto interessado em algo que eu estou envolvido, o tempo ele tende a demorar muito, né? Há muito. E eu achei bastante interessante essa percepção dele. É tipo, eu ouço muito, talvez eu vou começar a perceber isso agora, né? Vou ser pai, e que a idade, os filhos crescem muito rápido, né? Mas que você imagina, cara. É verdade. E isso talvez seja porque é uma experiência bastante positiva, né? Mas eu temo que também tem pais que não vê os filhos crescerem, e não é porque está curtindo aquilo ali não, mas é porque está envolvido com outras coisas, né? É a leitura que a gente faz de muitas famílias, e quando vê, o filho já foi embora e não curtiu aquele momento. Ele diz que ele acha que tem a ver com esse grau de investimento que você dá àquela coisa que você está fazendo. E eu concordo bastante com isso. E também é importante entender o tempo como uma variável sociológica. Eu achei também muito interessante essa percepção dele, porque para o grupo social em que tempo é dinheiro, em que o tempo tem a ver com fazer a sua própria sobrevivência, principalmente se está associado a mercado, né, percebe-se, então, que o tempo é, de fato, dinheiro. O tempo ele tem um valor para mim
que é econômico, que tem a ver com as minhas contas, as contas que eu pago, com o dinheiro que eu tenho na minha conta poupança, com o dinheiro que eu não tenho na minha conta poupança. E por isso, então, fala-se sobre perca de tempo. Então, numa cultura que é determinada por vínculos econômicos sociais, né, que são velozes, competitivos, em que você tem que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, existem muitas consequências. Por exemplo, nesse grupo social, se você faz uma coisa agora e outra daqui 1 hora, pode ser que você esteja perdendo alguma coisa. Então, porque tempo está valendo dinheiro para mim. Já é o contrário em outros grupos. A gente vê distinções culturais. A gente vê, dependendo do lugar que você for no Brasil, existem diferenças. Grandes centros urbanos, de fato existe essa correria. Já em outros lugares, nem tanto. Países pensam de maneira diferente, embora o que predomine é de fato a economia, é de fato o dinheiro, essa busca, né? Então, por isso que à medida que a sociedade burguesa da Europa se organiza, ela vai tendo que organizar o seu tempo. Então, marca-se às 10 horas da manhã, com todos os interessados, um grupo de pessoas precisa de horário definido para definir qual a melhor maneira de manter-se produtivo, de alcançar grandes resultados. Porque, ao contrário disso, pessoas chegariam em horários diferentes e, portanto, não se definiria com qualidade, com assertividade, qual seria o caminho mais adequado para a produção. Essa é uma percepção do Pondé e que eu achei apropriado, porque imagine que uma sociedade começa a se organizar em torno disso, é porque antes não se pensava assim. Mas quando o que está em jogo passa a ser a economia, passa a ser recurso, passa a ser dinheiro, então é necessário começar a organizar meu tempo para que eu me torne mais produtivo. E olha os impactos que isso tem no comportamento social, nas sociedades que se formam em decorrência dessa organização. Bom, Pondé ele lê que o tempo para alguns é ilusório, embora ele não concorde com isso. Também concordo que não, que para alguns grupos sociais, tempo é dinheiro. Difícil para a gente concordar com isso também, né, Maica? O que vale é o produto final, é o resultado final. Até a gente sente isso, né? Em casa, quando tem um home office, quando a gente está bem produtivo, a gente chega no fim do dia, ficamos felizes, né? Missão cumprida. Quando temos dias frustrados, que entra muita coisa, que não conseguimos terminar, é uma coisa frustrante. Temos que lidar com isso constantemente. Inclusive, eu tenho conversado com algumas pessoas nesse tempo, em que a pergunta é como se manter produtivo, né, nesse tempo. Faz sentido. E não sei se o que está em jogo é ser produtivo, né? Vamos falar sobre tempo. Isso tudo está relacionado à maneira como eu enxergo o tempo, né? Talvez o que estamos percebendo nas famílias do nosso tempo é que cônjuges e filhos, eles acabam sendo o subproduto dessa consciência de tempo que nós temos. Então, o tempo para alguns, ele tende a ser mal, né? Tende a ser complexo, porque eu perco a oportunidade de perceber o que de fato vale a pena nessa vida, né? Não é sobre o quanto tempo eu invisto para que eu conquiste experiências, para que eu desenvolva emoções, eu viva emoções, que criem memórias,
na minha relação com a família, com a minha esposa, com os filhos, parece que não é isso, né? Mas parece que esse tempo ele tem a ver com qual é o curso que eu vou fazer, qual é a faculdade que eu vou fazer, que eu vou ganhar bastante dinheiro, ou o emprego que vai me dar uma renda confortável, para eu investir na minha família ou em mim mesmo, para construir uma família feliz. E quantas famílias, Maica, a gente conhece que não tem a ver sobre família, famílias estão destruídas por conta dessa busca. Parece que a família fica uma coisa, como falar, desejado como mais uma coisa. Tem já a carreira, já tem formação, falta o quê? Falta família. Então arruma trabalho, conquista, fazer, e daí não valoriza tanto. Mais uma coisa, coisificação. E a família se torna um pretexto, né? Um pretexto. Completar a quadra, né? Exatamente. O que importa, né? A gente está falando sobre família, sobre tempo. Bom, e aí tem um outro filósofo francês, né? Ele é o Henri Bergson. Eu não sei se esse é de fato a pronúncia. Nem eu. Mas ele dedicou-se ao longo da sua vida a tentar compreender o tempo real. Na sua principal descoberta, eles dizem que, na sua principal descoberta, o princípio de todas as suas análises e das suas maiores contribuições à filosofia e para a ciência foi precisamente o erro estrutural. Gostei disso aqui. Foi o erro estrutural que o saber comete ao definir o tempo como um fenômeno linear, qualificável, quantificável. Achei bastante interessante isso, que é um erro estrutural que o saber acomete ao querer definir esse tempo, né, como essa linha. É bastante interessante. E ele continua dizendo em poucas palavras que a sua intuição primeira foi a de que o tempo do relógio da cronologia, tão caro à nossa vida, em sua dimensão prática, não corresponde à verdadeira manifestação da temporalidade, nem à sua verdadeira essência. Então, esse tempo do relógio aqui, que nos custa tão caro, ele não corresponde à totalidade, ele não corresponde à sua verdadeira essência, né? E nos interessa aqui a duração real, a duração, a essência de fato do que esse tempo representa para a gente. Bastante importante, bastante apropriado para nós essa reflexão. O que esse tempo representa para a gente? Esse calendário na geladeira, esse planejamento anual. E a gente não, eu não estou querendo dizer aqui que não são importantes. E nem estou querendo dizer que o tempo ele é filosófico aqui, né? Mas a nossa ideia de tempo, ela é uma ideia que tem subjugado uma sociedade e ela tem, de alguma forma, comprometido, sacrificado famílias. A nossa relação com o tempo. E o tempo ele não tem a ver com ser, o tempo ele não tem a ver com fazer, ele tem a ver com o ser. Você concorda com isso, Maica? Eu estou aprendendo isso. Porque o fazer, a gente faz tanta coisa, e tanta coisa que a gente acha que é bom porque os outros dizem que é bom, a gente faz tanta coisa que ninguém mandou a gente fazer, ou principalmente que Deus não nos mandou fazer, que a nossa ideia de tempo, a nossa ideia de vida, a nossa ideia de família é uma ideia de fazer, é uma ideia de construir, é uma ideia de números, né, que tem a ver com números. Então, eu gostaria de juntar um pouquinho esses dois para dar uma percepção pessoal, para concluir que
a nossa percepção de tempo nessa cultura pós-moderna, nessa cultura aí, pós-pandemia, ela tem se revelado uma cultura que está mais conectada ao seu tempo no campo do fazer. No campo do fazer. Então, o que interessa para essa cultura é o quanto o marido faz, é o quanto o marido paga, é o quanto a esposa está fazendo em casa. Ela está cuidando da casa, está cuidando dos filhos, e se tem um trabalho externo remunerado, é o quanto ela está pagando, né? Em quanto tempo conquistaremos tal coisa. Então, os sonhos do casal, ele gira muito em torno do ter e do fazer. Não é do ser, é o que nós estamos nos tornando, é o que nós nos tornaremos, com o que somos, com o que Deus está fazendo em nós. Eu não vou estender muito aqui, meu amigo, porque eu quero ouvir as suas percepções também sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, mas mais uma vez mencionar que o tempo ele é mais que segundos, minutos, é mais que horas, décadas e séculos. O tempo é um milagre que ele não se repete. O tempo ele não é dinheiro. O tempo é mais que dinheiro, é mais do que isso. E se a gente for olhar para a Bíblia, né, o Senhor do tempo diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, para cada coisa debaixo dos céus. E que tempo é esse, né? E que determinações são essas? Porque quando nós estamos submissos ao tempo que a cultura nos instiga a viver, esse tempo ele compromete a percepção divina que Deus determinou para nós, eu imagino. Ela compromete isso. Vamos imaginar que o próprio Jesus, na discussão, nas perguntas, indagações sobre o tempo em que Deus voltaria, em que Jesus voltaria, é de que não cabe a nós saber, a gente não sabe o tempo, o momento em que isso vai acontecer. Então, não parece que o nosso Deus, ele está preocupado com essa cronologia, né? Não me parece isso. E existe um desespero, um anseio nosso, porque, inclusive, quando surge um momento como esse na história, uma pandemia, a gente tende a ficar pensando no fim. A gente quer descobrir, olha, o fim está próximo. As coisas estão aí para chegar. E os discípulos já tinham isso. Quando é que ele vai voltar? Quando ele vai voltar? E Deus não está tão preocupado com isso. E a gente parece estar mais preocupado que isso. Mas eu pergunto para você, meu amigo, quando a gente lê essa cultura, as pessoas que nos cercam, a falta de tempo parece comprometer o que de fato nos importa. Parece comprometer as bases, parece comprometer aquilo que torna um casamento duradouro, aquilo que torna as relações saudáveis. E a pandemia parece que tem sido determinante para algumas questões, para confrontar as famílias no uso do tempo, mas parece que também em alguns ambientes, em algumas famílias, a pandemia ela também tem sido aproveitada como um pretexto para rupturas, né, para o divórcio, emancipação. Tem filhos que não vê a hora de acabar esse negócio para procurar um novo rumo, né? Então, como é que a gente lidar com essa situação diante desse deserto? Eu acho que é muito interessante até o assunto que a gente falou na semana passada sobre o casamento de Whindersson, que estava acabando. E
li no internet que são mais 6 casais de famosos que estão acabando. Então, eu acho que essa crise de saúde, essa pandemia, a gente não sabe como lidar com o tempo. Nós temos, como você falou, nós estamos treinados pela sociedade para corre, e de repente, quando nós temos que parar, a gente não sabe como lidar com isso. As nossas vidas são divididas, são medidas, valorizadas naquela que nós fazemos, e quando nós temos que parar, a gente fica sem rumo. Quantas pessoas são assim? Assim, no início da pandemia é tipo férias. Uma coisa é, bom, eu vou ficar em casa, não posso viajar, eu vou dormir, eu vou aproveitar, mas agora passou essa fase. E agora, como é que nós vamos lidar com isso? E quando nós vemos essas rupturas, eu acho que, não sei se é uma evidência de casamentos que não foram construídos nas bases certas, ou as coisas que não foram tratadas, coisas do passado, não foram tratadas de uma forma adequada. Então, quando a gente está correndo, a gente pode passar em cima disso, fazer uma maquiagem. Mas quando nós estamos em casa, ao lado, um cônjuge, e esses problemas delas, problemas nossos, não desaparecem. Então, é uma crise que chega. E daí, pessoas, como você falou, podem se esconder. Em vez de ficar com a família, eu acho também que a família virou, para muitas pessoas, um cereja em cima do bolo. Quando eles chegam no trabalho, é para curtir com a família. E quando o tempo com a família não é tão gostoso, quando o filho está dando mais trabalho, está gritando, está não querendo obedecer, quando as conversas com a sua esposa não é tão gostoso, então a gente pode recuar, ligar a TV, a gente pode ir para a internet, ver as coisas que nós queremos. Então, a gente começa investindo o nosso tempo lá, ignorando as outras coisas. Eu acho que um versículo-chave em compreender isso é no livro de Salmos 90, versículo 2, que diz, é uma oração, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É perspectiva da vida que ajuda a gente a alcançar a sabedoria. Eu gosto muito desse texto, mas Anderson, quando eu fui para estudar o contexto, eu fiquei até triste, porque o contexto fala coisas assim: nós somos destruídos pela tua ira, as nossas maldades estão diante de você, os nossos pecados segredos. E eu fiquei, puxa vida, como uma coisa tão linda, falando do tempo, pode ser cercado com uma coisa da ira de Deus. Mas essa dúvida, essa pergunta me puxou para estudar mais o contexto. E daí, rapaz, quando eu comecei a estudar o contexto, eu acho que o contexto é tão lindo, fala para os nossos dias, fala para a nossa realidade de hoje, nessa pandemia. Esse Salmos foi escrito pelo Moisés, e provavelmente foi escrito quando ele estava liderando o povo no deserto de Israel. Então, tem muitas coisas em comum com nós, esperando nessa pandemia, nesse tempo de isolamento social, e aqueles anos no deserto. Por exemplo, em primeiro lugar, é o tempo de espera. A gente está em casa, a gente não pode voltar às atividades normais, a gente não sabe quando nós vamos voltar. Segundo, era um tempo mais disponível. Para aquelas que estão trabalhando nos hospitais, no mercado, na farmácia, é uma
é um puxado. Mas para as demais pessoas, muitas outras, eles de repente estão com muito tempo em casa, ocioso. O que eu vou fazer hoje? A mesma coisa para o povo de Israel. Eles saíram do Egito, onde eles eram escravos, era uma obra pesada, forçada, todo dia, todo dia, todo dia. E daí eles foram para o deserto, onde Deus providenciou, de uma forma milagrosa, a comida diária. As roupas não se gastaram, os sandálias não se gastaram, eles tinham que viajar algumas vezes, muitas vezes, mas não todos os dias. Então, eles tinham tempo, mas era um tempo também difícil. Era um tempo de insegurança, um tempo onde muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas reclamaram, e nós estamos vivendo isso hoje. Também era um tempo de morte. Então, essa época no deserto, Deus tinha programado durar apenas 3 anos. E ele levou o povo de Israel para a fronteira de Egito, e ele falou, agora a hora para tomar. E o povo de Israel não queriam. E eles falam, puxa vida, Deus, teria sido melhor se a gente tinha morrido no Egito ou no deserto. E Deus, ele falou, você está querendo isso? Beleza. E ele falou, essa geração, pessoas de 20 anos para cima, não vai entrar na terra prometida, menos das 2 pessoas específicas, nomeadas. Então, há um tempo de uma comunidade, eram mais ou menos 1 milhão de pessoas. Em 40 anos, 1 milhão de pessoas morrendo, isso dá uma média de 68 pessoas morrendo por dia. Então, como hoje nós vemos na jornal, aquele gráfico, quantos óbitos que tinha hoje. Eles tinham para viver com isso, e não eram pessoas distantes, não eram conhecidos ou parentes dos conhecidos, eram os pais, eram os vizinhos, eram os tios. Então, era um tempo de morte, mas era um tempo com propósito. Como assim? Eu quero abrir essa parêntese, porque eu acho que faz muito a ver com o momento que estamos vivendo. Então, como é que foi um tempo com propósito? Nós temos que reconhecer que esse povo, quando eles saíram do Egito, eles saíram escravos, saíram liberados, não eram mais escravizados fisicamente. Mas eles pensaram, eles agiram, eles reagiram como escravos. E Deus queria usar o deserto para mudar isso, para trazer essa transformação na vida deles, na identidade deles. E pensa bem, o escravo é dominado, é controlado pelo o quê? O medo. E nós sabemos a história deles. Coisas terríveis foram feitas na vida deles. Os bebês, os recém-nascidos, os meninos foram jogados no rio. Coisas cruéis que nem eu posso imaginar. Então, eles tinham uma certa razão para ter esse medo. Era compreensível o que eles sentiram. Mas também, essa mentalidade de escravo, no contexto deles, era uma coisa comum. Todo mundo pensava como escravo. Todo mundo agia como escravo ou ex-escravo. Então, era uma coisa tão comum. Eles não eram escravos fisicamente, mas eram escravizados ainda no jeito de pensar, e Deus queria mudar isso, transformar isso. Mas o que isso tem a ver com Covid? A família pós-Covid? O que isso tem a ver com o tempo? Anderson, nós temos conversado sobre isso. O conceito da família aqui em Olinda, no Nordeste do Brasil, tem nos surpreendido. Não estou falando aquela imagem no TV. Eu estou falando da realidade. Parece que as coisas assim, traição,
infidelidade, parece são coisas esperadas na época do carnaval. Coisas são tão comuns. Quantas pessoas temos conversado que eles ficam descobrindo depois um bom tempo que o pai deles tem outra família em outro lugar. Não poucos casos, são muitos casos que pessoas estão perdendo a esperança da fidelidade, e quando eles se ficam unidos ou não se divorciaram, alguns casais mais experientes nem têm esse companheirismo, não são mais amigos, não têm carinho, de tal forma que os jovens, as netas, eles olham e falam, se isso fosse casamento, eu prefiro não ser casado. A família hoje em dia não é um lugar que protege o ser do outro. É um lugar onde a pessoa é machucada, não um lugar onde as crianças são protegidas. É um lugar onde estão expostas a perigos. Então, é completamente compreensível as atitudes que pessoas têm contra casamento, contra família. Essas coisas são compreensíveis. As nossas atitudes, até as nossas ações dos casamentos, baseado no quê? O que aconteceu no passado. Compreensível, sim, mas não a vontade de Deus. Como Deus não queria o seu povo ainda agir e pensar como escravos. Anderson, eu sei que nessa época de muito tempo, algumas rachaduras estão começando a aparecer nos casamentos, e alguns são mais do que rachaduras. Alguns são fendas. Nem eu sei o que é fenda. O que é fenda? É uma rachadura consolidada. Tá bom. São grandes. O desconforto de dividir a mesma casa está sendo intenso. Essa está demonstrando que algo tem que mudar. E é fácil dizer, é outra que tem que mudar. Até as minhas crianças já sabem como apontar o dedo da outra pessoa. Mas essas devem servir como uma indicação que algo talvez em nós tem que ser transformado. Uma atitude, uma postura, as nossas reações, podemos procurar avaliar, podemos perguntar a Deus para revelar qual é a nossa parte, o que é a transformação que Ele quer fazer em nós. E quando eu falo isso, Anderson, não estou falando autoajuda. Eu posso tentar mais que eu quiser para me transformar, mas não vai adiantar nada. Eu não posso me mudar. É uma abertura a Deus para fazer a sua obra em meu coração. E reconhecendo que essa obra, como qualquer obra, como as obras que nós vemos nas ruas sendo feito com os casas, vai levar bagunça, vai ter poeira, vai ter dor, mas o fim será melhor, o fim, a transformação que Ele está querendo fazer em nós, em nossas famílias, em nossos casamentos, as nossas vidas, vai valer tudo isso. É muita coisa, mas muitas pessoas, Anderson, eles se sentem essa rachadura, eles se sentem esse distanciamento, eles correm para outra direção, eles correm para a internet, eles correm para um filme, eles correm para telefonema, eles correm para o Netflix. Quer voltar para o Egito? Querem. Eles querem que esse tempo de pandemia passa rápido. Eles querem ignorar, como o povo de Israel não queria mudar a mentalidade deles. E daí volta esse versículo que nós começamos, Salmos 90, versículo 12, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias, que os nossos corações alcançam sabedoria. Moisés estava escrevendo isso cercado pela dificuldade.
cercado pelas pessoas, conhecido, morrendo. Então, ele tinha uma perspectiva da brevidade da vida. E quando nós começamos a reconhecer que isso não vai durar para sempre, essa pandemia, esses dias que nós temos que, vamos falar a verdade, às vezes, esses dias duram muito. Quando você acorda, as meninas já estão perguntando, pai, o que nós vamos fazer hoje? Nós nem tinha meu café, nem tomei meu café ainda. Vai ser um dia longo. Mas quando eu olhar para trás, é surpreendente. Nós temos, você já foi para a minha casa, nós temos fotos das meninas, fotos das nossas parentes, quase em toda parede. E uma coisa impressionante, como rápido que eles crescem. Parece um pisco de óleo que essa Mara, que agora é mais alto que Marla, era um bebê, era de colo. Aí eu sempre escutei os velhinhos dizendo isso, passa muito rápido, aproveita, mas, cara, é verdade. Passa assim. As outras, Noela e Samara, já estão usando o mesmo número, se calçando no mesmo número de Marla. E agora, quando eu olho nessas meninas, eu não vejo os anos na frente, assim, o trabalho na frente. Eu vejo o tempo diminuindo que nós temos com elas. Se eles foram, quando Samara agora está com 13 anos, é normal, se ela vai seguir a padrão, estudar, fazer faculdade nos Estados Unidos, ela vai fazer isso com 18 anos. Eu tenho apenas mais 5 anos com ela, mais 5 anos para investir. Já, hein? Cara, você vai ver. Você está dando essa risada também, eu dei essa risada, mas você vai ver. O tempo que Agora eu só quero curtir, cara. O tempo que eu tenho com as minhas meninas são cada dia mais curto. Eu tenho que investir, eu tenho que ter aquelas conversas enquanto que elas estão me escutando. Porque um belo dia, ela vai se encontrar com um rapaz que se apaixona, e se o cara ama Jesus, ama ela e tem cavalo, porque ela é apaixonada por cavalo, a história já está escrita, gente. O nosso relacionamento agora vai ser por telefonema só. Eu sei disso, ela sabe disso. Então, temos que aproveitar o que nós temos. E os pais, as mães, hoje é dia das mães, as mães sabem disso. Os mães que estão escutando, assistindo com seus filhos já crescidos, você sabe essa dor, essa saudade que passa num instante. O que você faria, Anderson, se você sabia que você teria, se você tinha uma noção de quanto tempo que você teria mais no mundo? Eu precisaria de tempo para pensar nisso. Se você soubesse só mais 30 dias, como é que você investiria os seus esforços, seu dinheiro? Quais relacionamentos que você iria construir ou reconstruir? Se você tivesse apenas 30 meses, não mudaria coisa. Nós estamos aqui nessa pandemia pensando, puxa, isso nunca vai acabar. Puxa, a gente nunca vai sair dessa. Tem pessoas que estão esperando muito que vai acabar, porque essa dor está sendo insuportável, não reconhecendo, essa pode ser a mão de Deus, apontando as coisas na vida das pessoas que têm que ser mudadas. Terminando, eu estou concluindo aqui, o que eu tenho pensado sobre o tempo, que essa é uma época que Deus está nos dando para construir, reconstruir. Quando nós apaixonamos pela primeira vez com as pessoas que se casamos, nós investimos tudo, o nosso dinheiro, os nossos esforços, os nossos pensamentos, o nosso tempo. Nós construímos um relacionamento e depois que nós casamos,
a gente relaxa. Eu estou falando do homem. Talvez as mulheres são diferentes. Com certeza as mulheres são diferentes. Mas nós relaxamos. Mas o que acontece com uma casa se ela não é mantida? Ela começa a cair em volta de nós. O que nós temos aqui, Anderson, que essa pandemia, um tempo forçado de parar, uma parada forçada, é tempo para avaliar, pensar sobre a estratégia, perguntar a Deus para nos mostrar quais são as transformações que Ele quer fazer em nós. É um reset. Um reset, o quê? Um reset quando o seu celular, o computador está travando, não está funcionando bem, você reinicia. Você fecha todos os programas, você reinicia e ele volta a trabalhar melhor. É isso que nós temos que ver que essa época, essas horas, esses dias, esses meses que nós temos, é um tempo para fazer um reset, para construir, para que nós saímos dessa pandemia melhor, transformado, muito melhor do que nós entramos. Para viver e praticar, só duas coisas eu quero destacar. Primeiro, que a gente entenda, que a gente enxerga que vida é curto. Como o salmista Moisés diz, nós estávamos no SAT, e você e eu, o preletor, ele chegou lá, ele falou, perguntou a todo mundo, quantos anos você tem? E pessoas falaram, começaram a gritar, e ele falou, não, errado. Esses são os quantos anos que você tinha. Quantos anos você ainda tem, você não sabe. É essa a ótica que nós deveríamos levar para frente. Quanto tempo lhe resta, né? Quanto tempo... você estava prestando mais atenção. Não, eu estava prestando atenção. Não, mas faz sentido, né? Tanto a sua percepção, é uma boa pergunta para as pessoas, né? Você perguntou para mim o que eu faria se eu soubesse que tinha 30 dias, 30 semanas, mas é uma boa pergunta para as pessoas fazerem, né? O que elas farão com o quanto tempo lhe resta e que você não sabe quanto tempo é esse, né? E eu acho seria fantástico se as pessoas, quando eles estão em casa, sentindo essas dores de ficar perto, as dores, rachaduras dos relacionamentos, em vez de esconder, em vez de só aguentar que passar essa época, eles vão dar uma oração séria e reavaliar se Deus está querendo transformar algo em eles, para que eles possam sair melhores. As vidas podem ser transformadas, os casamentos podem ser transformados, as famílias podem ser transformadas. O povo de Israel, eles saíram do Egito, mas o povo de Israel que entraram na terra prometida eram diferentes. Eles tinham postura diferente, eles tinham uma missão diferente, eles saíram diferente. Eu acredito que Deus está nos fornecendo uma oportunidade, Anderson, não para assistir ao Netflix, como eu gosto, como você gosta, mas reconstruir algo precioso que é a família. O que você acha são algumas coisas que nós deveríamos levar, viver e praticar? Eu acho bastante interessante a percepção de que essa conexão que você faz entre pandemia e o deserto, esse paralelo entre o Egito, o deserto e terra prometida, e que o deserto é um momento de reconstrução. Deus estava tirando aquela mentalidade de escravo do povo de Israel para ser, de fato, essa nação que foi escolhida e eleita por Ele na história para fazer diferença na história, no seu processo de redenção da humanidade. E esse é um paralelo bastante importante com esse tempo, né? Eu até faço conexão com
aquele tempo de Jesus no deserto, que o tempo de Jesus no deserto foi provado sobre questões que poderia reprová-lo, não crendo que isso é uma possibilidade, mas o diabo o tentou, crendo que isso seria um caminho possível, mas Jesus rejeitando todas elas, ele continuou a sua missão, né? O projeto de Deus, o plano de Deus de redenção. Então, nós podemos provar desse clímax que mudou a história da humanidade de fato. E eu fico pensando que esse momento, se ele é um deserto para nós, ele é um momento extremamente importante para que a gente continue unidos a Jesus naquilo que Ele está fazendo na história, transformando o mundo à nossa volta, sendo esse sinal do reino de Deus numa sociedade em que o tempo, ele é um senhor, ele é um rei, né? Então, que o nosso tempo, a nossa família, ela esteja submissa ao Senhor deste tempo, né? Então, eu diria para você que está em casa, ouvindo essa reflexão hoje sobre tempo, sobre o tempo na sua família, esse tempo em período de isolamento, para que você se liberte desse tempo que é dirigido, determinado por um fim, medido por um intervalo. Liberte-se dessa ideia de que você, neste momento de pandemia, está lidando com um improviso. Então, você está improvisando com a sua família, improvisando com as suas relações, improvisando com a sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. Você está improvisando com o seu trabalho, e comece a considerar que este tempo, ele continua sendo divino, ele continua sendo uma dádiva, ele continua sendo uma oportunidade para Deus transformar a sua realidade. Crie uma obra sem finalidade também. Eu falo sobre leveza, sem essa finalidade imediata, né, de imprimir, crie oportunidades de imprimir emoções, de dar significado às coisas que você está fazendo, que você está vivendo. Não faça as coisas por fazer, não faça as coisas para encher a sua agenda, para tirar de você a possibilidade de pensar que você está aprisionado e que você vai enganar o seu cérebro e as suas emoções para superar esse tempo. Então, dê significado, dê sentimento, aproveite esse tempo para você expressar a pessoa que Deus te criou para ser. Ser criativo, ser amoroso, de ser uma pessoa que olha para as coisas e vê a beleza das coisas, né? Que ora neste momento para que Deus lhe dê sabedoria, para você saber contar os seus dias como povo naquele momento, conforme o Maica leu aqui para a gente em Salmos. Se Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas, então existe um determinador, existe alguém que está determinando o seu tempo. Procure saber tempo do que é agora para você. Está todo mundo assistindo Netflix, como o Maica disse, a gente gosta e é uma boa maneira. Mas é tempo do que para você? O que é que Deus está fazendo em você? Qual é a obra que Ele está fazendo em você? Por último, eu daria conselhos do tipo: não procrastine. Tem a ver com a primeira conselho, de não lidar com improviso. Planejar é importante, também é importante. A Bíblia diz que
o homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Creia nisso, né? Creia nisso. Em outros momentos da Bíblia fala sobre planos. Eu digo até que Deus é um Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Deus é um Deus criativo no meio de tudo isso. E nós somos co-participantes. Deus não é um Deus desorganizado. Saiba usar de maneira criativa, de maneira que o seu tempo honre e glorifique a Deus. Eu também diria para você ser pontual. A gente está falando sobre tempo. Eu tinha um hábito com a minha família de domingo, Maica, porque domingo era o dia em que nós, como pastores, pegamos todo o nosso trabalho durante a semana e é o momento onde a gente se encontra com a nossa comunidade de fé no geral. Então, eu precisava estar muito cedo na igreja. E era muito importante também o tempo com a minha família no domingo. E a gente marcava 1 hora para estar. E a minha crise era sempre a pontualidade, porque, embora era um encontro em família, a pontualidade também era muito importante. Então, seja pontual nos seus compromissos, seja ele qual for. Se você marcou um tempo com a sua família, chegue no horário. Marque o tempo com a sua esposa, seja pontual nesse tempo. Porque até em casa a gente pode atrasar. Até em casa a gente pode procrastinar e esquecer a nossa agenda. Eu sei do que eu estou falando. Mais 5 minutos. 5 minutos. Se a minha esposa estivesse sentada aqui, ela ia me lembrar de algumas coisas. Mas seja pontual. Seja equilibrado em não gastar o seu tempo com coisas fúteis. Seja equilibrado nisso, em coisas inúteis e não essenciais. Busque valor nas coisas que você está fazendo. Busque valor. Busque valor, inclusive, no descanso. Inclusive, no tempo em que você estiver parado. Agregue valor a essas coisas. Deus é o Senhor do seu tempo ou a cultura é o Senhor do seu tempo? Eu terminaria com essa pergunta. Eu termino com essa pergunta. E eu gostaria de convidar o pastor Maica para orar por vocês agora. Jesus, nós te louvamos que o Senhor é o Senhor do tempo. Você sabe o início, o meio, o fim. E nós não precisamos saber. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, a entregar os nossos planos ao Senhor. E ser flexíveis para se tornarem as pessoas que você está construindo. Que as nossas famílias sejam transformadas, os nossos casamentos sejam transformados e que nós sejamos a luz desse mundo. Pela honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meu amigo. Bom estar contigo mais uma vez aqui. Amém.